ver a diferença das coisas aí, né? Então, o ajuste de lateralidade do balanço, sempre considerar o lado de balanço primeiro, né? Sempre primeiro. Eu verificar, como a Maria José e o Aloysio colocou, as discrepâncias verticais, não é? Relacionadas a aumento. Você mesmo colocou, Geraldo? Aumento indiscriminado aí de superfícies incisais, de dentes anteriores. Já que você tocou nesse assunto, acho que para a gente não deixar passar, parceiro, a Eduarda fez uma pergunta um pouco atrás aí, em relação à dimensão vertical, que ela falou que assistiu um curso, uma aula, não me recordo aqui, em que foi dito que aumentar a dimensão vertical em até 2 centímetros, eu até questionei se não eram milímetros, ela disse que falaram centímetros mesmo. Se esse aumento de dimensão vertical de 2 centímetros, aqui, ó, vou até ler agora que ela acabou de mandar. Na verdade, o curso era sobre faceta direta em anteriores. A questão... Cara, tá riscando sua tela aí, não sei o que está acontecendo. Na verdade, o curso era sobre facetas anteriores. A questão foi justamente sobre o aumento dos anteriores e se não causaria problemas em relação ao guia. Foi explicado que a técnica era tão segura que mesmo se aumentasse em até 2 centímetros, não haveria problema, pelo que expliquei. Então, isso a dúvida dela era essa, se esse aumento de dimensão vertical pode ser feito assim. A Liliane, em seguida, comentou que ela acha que tem que ter um raio-x de ATM para averiguar, né, a situação articular. E eu tinha dito para a Eduarda aqui que a gente ia comentar isso na próxima pausa. Passou um tempinho aí, por isso que eu estou querendo falar sobre isso. Eu lembrei sim, a técnica da proporção, como aumento proporcional, uma coisa assim, né? Se eu não me lembro, o nome da técnica é essa. Olha, eu fui atrás ver, eu fui ler, viu, Duda? Eu não achei referência sobre essa técnica, então se puder passar depois para a gente, né, eu gostaria de aprender, saber o que está acontecendo, porque eu fui atrás, eu lembro da tua pergunta, e eu fui atrás, aumento proporcional, alguma coisa assim. Agora, esses riscos aqui, eu acho que eu, sei lá, quem que fez aqui? Algum de vocês fez aí, ó. Não gostou do que eu falei, riscou tudo isso aqui. Né? E tem como fazer isso? Nem sabia. Aí aqui o Eduardo faz uma observação, isso está muito bem explicado no artigo do Marcelo Calamita. Eu acho que ele está na continuação dizendo, ele fala sobre guias anteriores e aumento de DVO. A Maria José se espantou aqui, nossa, em anteriores, que doido. Na verdade, eu acho assim, posso emitir uma humilde opinião aqui, parceiro? Não pode, eu só quero saber desculpa, o contexto aí do aumento do guia anterior do Calamita aí. Então, eu também desconheço, mas assim, em relação ao aumento de dimensão vertical... Pera, só foi o Thiago que riscou a tela aí, viu, Thiago? Identifiquei você aí, cara. Você não gostou das coisas aí? Então, ó, em relação ao aumento de dimensão vertical, eu até toquei nesse assunto na aula passada, né? A gente não é matemático, né? Não dá para eu dizer, eu posso aumentar 3 milímetros e o fuso neuromuscular do cara recusar. Né? O sistema neuromuscular dele não admitir isso. Eu posso aumentar 5 centímetros e o fuso neuromuscular aceitar. Então, isso aí é muito particular, é muito pessoal, é muito individual. Esse negócio de dizer eu posso aumentar até X, eu fico meio temeroso em relação a isso daí. O que eu acredito é que a gente tem que observar, sim, a imagem para saber a condição disso na articulação. E outra coisa que a Eduarda até tocou na primeira questão é a translação do côndilo. Olha, 2 centímetros sem que haja uma translação desse côndilo olha, eu vou dizer, o desdentado total, né? Nós estamos falando de desdentado total, né? Porque aumentar 2, ainda que seja no anterior, 2 centímetros, é difícil você não ter translação, viu? A questão que você tem, aumento de guia, isso tem que ser muito bem ponderado em função, o próprio Aloysio já colocou isso, a Maria já colocou isso, e tem que ser muito ponderado qualquer tipo de aumento, né? Ele tem que considerar exatamente a questão de estímulo à
principalmente órgão tendinoso de Golgi, a musculatura antagonista, né, de mandíbula. Então, não dá para você fazer só por matemática, né? A gente não está mais na época. A matemática é importante, mas a gente já passou um pouquinho a época das medidas aproximadas, né? Essa é a gente está conversando sobre uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais precisa, né? Que infelizmente ela tem que ser considerado o fator individual. Então, se você não for para o sistema neuromuscular, fica difícil. Eu falar, eu vou aumentar 10, 20, 30, não é assim. Não é assim, né? Não é assim, não é dessa forma, né? Eu costumo dizer assim, você vai fazer, por exemplo, usar uma ferramenta de desenho digital, recuperação de sorriso, e vai colocar lá os templates, lógico, considerar a proporção, com foto, com o paciente e tal. Excelente, essa ferramenta bacana, legal, muito jóia, tá? Muito jóia. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Cuidado com qual o presente você vai prometer para o seu paciente. Porque às vezes você não vai poder entregar. Cuidado. Ou se você entregar aquele presente, sabe quando você dá um presente de Natal para uma criança lá, ela usa a primeira vez, quebrou. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Na verdade, gente, é o seguinte, a gente tem que entender e estar bem na cabeça as repercussões de tudo que a gente faz no sistema, né? Tudo tem repercussão. Né? Tudo tem repercussão. Thiago, sacanagem que você fez com meus slides aqui, hein, cara. O Thiago se desculpou aqui, o Wilkes. Ele se desculpou aqui, disse que de maneira nenhuma ele quis ofender. Eu estou dizendo, não, é uma brincadeira, pô, não fica tranquilo que tá valendo. Eu estou brincando, Thiago, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Mas o que é isso aqui? O meu slide não muda, mas acho que a gravação da aula vai ficar com esse risco, cara. Agora, Thiago, você consegue remover isso aí? Ou não? Como que é? Eu também não sei. Ele disse, eu estou aprendendo a mexer no Zoom. Eu falei, eu também não sei fazer isso aí. Não sei se é possível ele remover, apagar lá. Tudo bem. Então, a gente tem que considerar essa dinâmica aí, né? Então, depois do ajuste de lateralidade do trabalho, ver primeiro, né, os sulcos superiores, sempre ajustar. Lembra daquela que eu mostrei que os sulcos superiores, eles também, de escape superiores, também inclinação para mesial, os inferiores para distal. Então, toda vez que você vai fazer ajuste de lateralidade e balanço e considerar ajuste em sulco, lembra disso. Superior, inclinação para mesial. Inferior, inclinação para distal. Sempre assim, né? Sempre dessa forma. Isso é uma regra básica. Então, na hora que você vai entrar com uma pedra para poder fazer um ajuste no ensinamento do sulco, sempre raciocina dessa forma. Sempre vai mesial o pé de galinha aqui, ó. Para cá, para cá, para cá. Tá bom? E para o inferior ali, tá certo? E por último, se ainda sobrou dente, eu brinco, sei. A interferência e protrusão, mas as interferências e protrusão, na maioria das vezes, elas coincidem com as lateroprotrusivas, né? Então, a gente tem que considerar, basicamente, o nivelamento dos incisivos aí. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, então, um caso clínico, tá? Imagina um caso clínico de ajuste oclusal, o desgaste seletivo, aquele caso que a gente vem explorando na aula. Então, a paciente era sintomática. Eu coloquei aqui mais a parte clínica, a gente precisou usar um aparelho plano nela, tá certo? Antes da gente pensar em qualquer coisa. Então, a gente usou um aparelho plano, por exemplo, paciente com várias lesões cervicais. Esse aqui já é um aparelho já com 3 meses de uso. Então, nós moldamos essa paciente, montamos em articulador. Aqui um articulador convencional, né? Esse modelo aqui é bem convencional, e a gente fez um mapeamento aqui do articulador aqui em MH inicialmente, tá? Inicialmente, para a gente poder interpretar e fixar esses contatos em MH. MH, isso aqui é importante, olha as manchas, ó. Olha a mancha. Ok? Mancha disso aqui. Aqui os superiores. Só que o paciente está com um aparelho, então não dá para mim planejar, não dá, desculpa, para eu planejar esse desgaste seletivo na habitual, como disse para vocês. Se eu estou usando o aparelho, eu tenho que duplicar a posição do aparelho. Então, para isso, eu preciso confeccionar o registro intraoral. Acho que foi a Juliana que perguntou se a gente ia repetir, falar sobre isso de novo. Tá aí, Ju. Tá?
Então, o que acontece aqui? Nós vamos desenhar, então, a questão do registro intraoral. Então, a primeira coisa, a gente vai abordar isso com mais detalhe em outras aulas, mas o primeiro ponto relacionado ao registro intraoral é nós identificarmos o que a gente chama do ponto, o centro geométrico da maxila. Esse centro geométrico da maxila, ele é muito importante porque ele garante que o côndilo do lado direito ele tem a mesma distância do côndilo do lado esquerdo na hora que eu montar isso no articulador. Então, minha referência é o articulador. Então, por quê? Que isso aqui eu vou usar como referência o posicionamento da pua registradora. Então, o registro intraoral é isso, né? É uma plaquinha de metal e o centro geométrico vai ser a minha referência para a construção e posicionamento da pua. E do inferior, a confecção, né, de uma plaquinha também, e onde a gente vai montar a placa base metálica que vai registrar os movimentos da pua. Na verdade, na boca ela vai se movimentar e a pua vai registrar o arco gótico aí isso é muito simples. Estou passando até questões laboratoriais, como eu disse para vocês, outras oportunidades, a gente vai dizer isso passo a passo. Então, é uma coisa muito simples. O nosso técnico aqui, ele faz isso muito rápido. Ele posiciona uma portazinha aqui dentro de uma plataforma de resina, pega um disco metálico, ele posiciona e vai recortar esse disco, né, de maneira a compatibilizar a forma ao arco dentário. Então, ele vai colocar esse disco ali, ó, fazendo com que a perfuração, o parafuso coincida com o centro geométrico, tá? Então, vai usar um parafusinho aqui, ó, para registrar, e esse parafuso ele vai ali coincidir com o centro geométrico, tá ok? Então, vamos fixar esse registro. Percebam que sempre a fixação da placa sempre abaixo do plano oclusal. Então, o técnico ele já prepara para a gente, ele já faz uma perfuração para ficar mais fácil na boca, para ajustar a altura disso, né? Então, aqui no articulador. Qual a altura que eu regulo no articulador? É uma desoclusão mínima. O Geraldo colocou isso na aula passada. Eu não quero que haja translado condilar aqui. Eu quero registrar, né, a posição cêntrica da mandíbula sem haver translado. Então, é uma técnica muito simples. Ele vai lá, coloca uma cera, isso aqui é uma cera utilidade sem pigmento vermelho, e ele vai posicionar o disco coincidindo com a perfuração, tá? Aí o meu chefe aqui que me emprestou o articulador aí para a gente poder fazer esse trabalho, tá? E esse articulador é um articulador muito especial para a gente. Depois eu vou contar por quê. Ele é um articulador muito especial. E aí o posicionamento da placa metálica no arco inferior, e há uma exigência. Como o registro intraoral ele objetiva registrar os movimentos mandibulares no plano horizontal, então há uma necessidade da placa superior estar paralela à base metálica inferior. Isso é muito importante, porque se houver alguma alteração durante o movimento, eu consigo detectar. Então, posicionados com cera, checadas as posições, o paralelismo das placas, é muito simples. Aí o técnico ele vai lá e vai fixar, então, as placas no aparelhinho ali, né, de contenção em boca. Né, em boca, muito simples, é uma técnica muito simples. Basta a gente ter conhecimento, né? Qualquer colega técnico em prótese, ele consegue fazer isso, né? Inclusive, a gente faz, treinamento para esses colegas, né? Vocês conhecerem, quiserem pegar o técnico de vocês, Wilton, faz treinamento com a gente oferece isso, entra com a gente em contato aí no WhatsApp, no privado, que a gente coloca para vocês. Então, aqui o técnico me entrega o registro dessa forma. Tá? Então, eu recebo do laboratório, coloco isso aqui dentro da clorexidina, fica lá 1 ou 2 horas, né? E depois vai para a boca do paciente. Aí a ponta do parafuso sempre afinada, mas a ponta dele não pode ficar muito fina, tá? Porque senão ela vai interferir na placa. Então, a gente tem que... por que o modelo está diferente? Porque caiu e quebrou, tá? Tem que moldar de novo. Mas o processo está aqui, o registro está aqui. Tá? O registro está aqui. Então, agora isso aqui vai para a boca. O técnico me entregou.
e vou para a boca. Está aqui o registro na boca do paciente fazendo movimentos lateroprotrusivos e protrusivos. Retrusão máxima, protrusão máxima, tá? E o que a gente vê aqui, ó? Deixa eu dar uma voltadinha aqui, rapidinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, dá para ver, ó, a flechinha aqui do arco gótico de Guise. Tá ok? É lógico. Por que não tem tanta amplitude? Porque a paciente tem guia, né? Toca o canino e desoclui, o parafuso desencosta, é normal. Mas o que eu quero é essa região do vértice aqui, ó. Eu quero essa região do vértice aqui. Aliás, eu preciso de 1,5 milímetros, né, para dentro do vértice. Somente isso, né? Que é o que as pesquisas mostram, onde tem, tá ali, ó. Então, a gente vai pegar essa flechinha, vai fazer uma perfuração, vai levar para a boca do paciente, vai fazer uma perfuração aqui, ó, deixa eu voltar. A gente vai fazer a perfuração 1,5 aqui para dentro, vou levar isso para dentro, para a boca do paciente, o paciente vai fazer protrusão, retrusão, aquele parafuso vai cair no buraquinho aqui. Na hora que ele cair no buraquinho, eu vou e fixo com resina em boca, tá? Coloco um pouquinho de resina e fixo ali. Então, você vê, ninguém manipulou a mandíbula, ninguém fez nada. O paciente mesmo fez o movimento dele. O plano horizontal fundamentado no equilíbrio neuromuscular do pelo aparelho. E aí a compensação daquela altura, né? O parafuso, né? Você furou a placa, o parafuso cai. Na hora que cai, diminui a desoclusão. Então, eu compenso aquela desoclusão mínima. E aqui eu tenho posicionamento incêntrico, que a gente vai remontar o modelo inferior. Ele vai ser remontado em cêntrica. Tá? Olha como é importante eu ter uma superfície plana do registro para ajustar plano. Olha a visão, que eu consigo ver isso aqui, já tem uma previsão do que vai ocorrer. Eu não consigo ver isso, desculpa, eu uso ferramentas digitais para isso, eu não consigo ver isso com detalhe. Ele está falando de detalhe, de refinamento. Tá? Então, olha onde a gente chega, olha o nível de precisão que a gente chega. Olha o nível de precisão que a gente chega. Né? Então, eu sei exatamente o que vai tocar primeiro. Então, remontado o modelo inferior, né? Olha a diferença aqui, o que eu gostaria que vocês atentassem, ó, que no primeiro toque, o pino do articulador ele não está tocando. E aí, o que acontece? Na hora que você força, ó, ele desliza. Exatamente. Está reproduzindo aquela mancha lá no começo do tratamento que eu vi, só que agora eu sei aonde ocorre o começo da mancha e o que eu tenho que fazer para corrigir. O meu articulador, ele se sensibiliza, ele vê isso aqui, ó. Nesse deslizamento, esse toque de vai e vem, é o que ele faz. É isso que acontece no côndilo. É isso que acontece no côndilo. E aí eu consigo mapear o primeiro contato, olha aí, né? E deslizando. Primeiro contato e deslizando. E agora eu consigo realmente ter um mapeamento e localizar. Lembra aquele cara do futebol? A origem do lance, tal, não sei o quê. A origem do problema. A origem do problema. Então, eu tenho os deslizamentos, entendo aonde eu tenho deslizamento. Então, toca aqui, desliza, toca e desliza. O grande problema dela, contatos anteriores, eu posso simular esse ajuste, né, no meu articulador. Posso simular. Eu posso fazer tudo nesse modelo agora. Né? Eu posso fazer tudo. Então, eu já sei a superfície que está tendo deslizamento em função do posicionamento de mandíbula dela. E aí, imaginando isso aqui num paciente mais novo, vou chegar com o paciente, eu posso simular, estou simulando desgaste, aí costumo fazer, depois chego com o meu paciente, mostro isso e falo, tem duas opções, vamos ver qual que é a opção melhor. Eu posso ir para orto, com você, ou a gente pode fazer um desgaste seletivo, que eu consigo chegar nessa coisa. Eu consigo chegar, porque é muito pouca coisa. Né? Quais são os prós e os contras? No caso, essa paciente é uma paciente com mais de 60 anos de idade, com todos os dentes da boca, ortodontia já não era opção de escolha para ela, entendeu? Então, a gente partiu direto para o ajuste. Olha como é importante você mapear isso pós-tratamento ortodôntico, ou durante o tratamento ortodôntico, e verificar isso. Né? Agora, se você fala assim, Wilkes, como é que eu cobro isso? Isso é caro. As sessões clínicas são muito curtas, mas o raciocínio, o nível de envolvimento que você tem é muito grande.
E é isso que você tem que colocar, o tempo que você está com o caso. Não é porque você não está sentado na boca do paciente que você não está trabalhando no caso. Né? É hora de trabalho sua. Então, eu tenho aqui, eu costumo apontar exatamente aonde eu quero ajustar. Eu trabalho dessa forma, eu aprendi dessa forma com o professor McNeil, né, onde a gente trabalhou. Ah, outra coisa. Deixa eu só parar aqui com o professor McNeil e a gente aprendeu a trabalhar dessa forma. E eu trabalho dessa forma. O professor Federico, o professor Nobel, foi isso que passou para a gente isso. Eu tenho que levar essa posição para a boca. Como eu disse para vocês, se não tiver reprodutibilidade clínica, não tem função nenhuma. Esqueçam o que eu estou falando. Esqueçam. Eu tenho que levar isso para a boca. Eu tenho que transferir essa posição para a boca. O que eu faço? Eu faço um guia de transferência no articulador aqui, ó, né, com resina, exatamente na posição cêntrica. Então, tem que levar o registro de novo para a boca, né, que é grande. Né? Então, levo isso para a boca. Certo? E mapeio. Faço o mapeamento. Ó. Faço o mapeamento com o registro cêntrico na boca. Não tem erro. É reproduzível. E aí eu vejo exatamente os pontos reproduzidos do que eu tinha. E aí eu vou lá com a minha pedra, né, só em nível de esmalte, faço pequenas alterações de polimento, né? Posso até usar uma FF, se eu quiser. Eu trabalho muito com pedra de óxido de alumínio para multiplicador. Tá? Eu procuro trabalhar com isso, com essas pedras, que elas cortam menos, em restrito ao esmalte, né? Elas cortam menos, desgastam, elas se autodesgastam bastante, então elas preservam bastante esmalte dentário. E a gente faz esse tipo de condição de ajuste exatamente baseado no que a gente fez no articulador. E aí depois eu tenho reprodutibilidade, né? Se eu precisar tocar, eu tenho. Está tudo na minha mão o caso. Né? Está tudo na minha mão o caso. Então, olha que coisa interessante, né? Depois, né, do ajuste, gente, depois do ajuste, tomar alguns cuidados, tá? Primeiro, né? Polir a superfície. Por mais que você utilize uma pedra de óxido de alumínio que deixa menos, vamos dizer assim, impressões, né, de diamante, mas ela deixa. Então, existe muita coisa no mercado que você pode utilizar, tá? Pode usar qualquer uma dessas. Você pode utilizar a ponta de borracha abrasiva da Surpol da Ivocler, boa, dá para usar. Pode usar a ponta de silicone sintética da Shofu, boa também, pode usar. Pode usar da Yance, usa, né, que você dá acabamento em resina composta, usa. Pode usar da Optimize? Pode também. Né? Tem muitas opções no mercado para utilizar. Tá? Então, acabou de desgastar, dá acabamento. Por favor, dê acabamento, dê acabamento do polimento. Depois, acabou o acabamento, aplica fluoreto de sódio gel ou faz outra aplicação de fluoreto. Tem várias marcas no mercado também. Para você tentar, apesar de você trabalhar só em nível de esmalte, é sempre interessante você tomar um cuidado com a remineralização. A gente não tem muito controle, é 1 milímetro, pouca coisa, tá? Mas não custa a gente tomar cuidado com isso. E uma outra coisa, se você necessitar, porque muitas vezes a discrepância é um pouco grande, porque tocou, desviou para um lado, esse lado que eu estou vendo uma consequência, não tem uma estabilidade. Observe você julgar que há necessidade de você fazer uma outra sessão de ajuste, no mínimo, observe um intervalo de 15 dias para dar tempo e condições para o periodonto, né, se adaptar a essa alteração proprioceptiva. Então, precisa do tempo biológico. Precisa de desgaste, precisa de uma outra sessão, 15 dias. No mínimo para isso. Ok? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês com relação ao ajuste oclusal, a técnica que a gente utiliza para ajuste oclusal, é em cima disso. Lógico, a gente foi, vamos dizer assim, bastante, vamos dizer assim, tentou dar uma diminuída nas coisas, porque tem muito detalhezinho. Mas eu tentei passar para vocês que é plenamente execuível. Dá para os senhores trabalharem com segurança, sem receio. Tá? Sem receio, não é? Sem receio. E o que a gente quer, né, exatamente, é passar para vocês exatamente como
nós trabalhamos, como nós erramos e como nós acertamos. É isso que a gente quer colocar para vocês, né? Então, a gente segue essa conduta para a gente tentar resolver esse ponto aí, que é um ponto, vamos dizer assim, crítico, né? Como eu disse no começo da aula, tem muita gente que fala de ajuste oclusal, não quero saber disso aí, né? Pula, né? Mas a gente tem que pensar dessa forma, e dá para fazer. Beleza? Os comentários aqui, Wilkins. Fala. Antes de ler os comentários, eu queria fazer um meu aqui, né? A importância da compreensão agora, no final, ficou bastante claro aí, né? Que se eu não utilizar o articulador, é humanamente impossível eu acertar num ajuste oclusal, né? Então, se eu for depender de uma ferramenta qualquer que não utilize o articulador para essa previsibilidade, certamente eu vou estar incorrendo em algum erro, né? Outra coisa importante é que todo esse movimento que é visto no articulador, do primeiro contato até a máxima intercuspidação habitual, que a gente não visualiza em boca, porque muitas vezes o paciente já está treinado aí direto para a máxima intercuspidação, ele não vai te mostrar esse primeiro contato, tudo isso é feito às custas de musculatura e articulação. Então, por isso que a gente está dizendo desde o começo que é importante restabelecer o equilíbrio neuromuscular e articular, para que a gente impeça esse desgaste muscular e articular que é visível aí no articulador, né? O articulador esse que o Eduardo disse aqui, que parece para ele ser um whip mix, ele disse que teve um assim, foi o primeiro articulador dele em 92, eu não era nascido ainda, e até agora Eduardo, está com ele. Que eu falei para você que essa aqui tem uma história, eu falei, né? Não falei, que tem uma história muito especial com esse articulador que eu mostrei para vocês. Porque esse articulador, nós ganhamos, né? A faculdade ganhou do finado professor Peter Thomas, Peter Dawson, né? Esse articulador foi dado pelo Peter Dawson, dado pela faculdade para o professor Nóbilo, né? E o professor Nóbilo, depois que aposentou, pegou esse articulador aí e deu para o professor Frederico, que é o nosso decano. E às vezes eu passo ali no laboratório, falo para ele assim, viu, eu vou pegar puta vida, deixa ele limpo, porque não sei o quê, esse articulador é uma coisa fantástica, né? E, na verdade, ele é a origem de todos os articuladores que nós temos no Brasil, né? Você pega o trabalho do Henrique, por exemplo, da BioArt, é tudo baseado nos conceitos do Whip Mix, né? Aliás, muito bem feito. Nós temos articuladores nacionais, né? Os da BioArt são excelentes, né? São instrumentos excelentes. Você pode comprar sem problema nenhum. Né? Um outro comentário agora aqui... é o seguinte, né? Tem uma outra coisa, né? Usar o articulador, tem que usar o articulador como ele foi concebido para usar. Porque se for usar o articulador como charneira, não adianta, né? Não adianta. O articulador não foi feito para isso, né? Então, tem uma série de conhecimentos que a gente tem que resgatar. Resgatar não, né? Aplicar aí para poder utilizar isso aí. A Maria José fez um comentário. Que legal, show. Vocês conseguem fazer do asa um totalmente ajustável. Aí aquela célebre frase, né, Wilkins? Repete aí a frase. Tem uma frase que eu coloco com meus alunos, fala, você pode usar o articulador semi-ajustável desde que seu cérebro seja totalmente ajustável, senão ele não funciona. Cabeça tem que ser ajustável, senão vira um charneirão, né? Senão vira um charneirão. Lógico. E tem uma pergunta aqui do Eduardo Manrique. Vocês obtêm os modelos de gesso com alginato ou silicone, pensando na fidelidade? Sim, depende. Existe alginato, né, Eduardo? E alginato. Né? Então, você tem modelos... eu, especificamente, para ajuste oclusal, seletivo, eu uso particularmente um bom alginato. Né? Um bom alginato de qualidade, eu utilizo. Eu não vejo necessidade Você tem muitos alginatos excelentes, né, de excelente qualidade, não vejo necessidade de você usar uma silicone para isso. Né? Até com uma relação custo-benefício, não. Agora, o gesso, sim. Você tem que ter um gesso especial, ou um gesso misto, né? Resinado, com resina.
que eu gosto muito. Né? O Aloysio está ganhando dinheiro de dental aí, não é possível, velho. Tá dizendo a marca aqui, ó. Vou falar porque ele é parceiro, né? Hidrogun, ele botou. Hidrogun, propaganda. Oh. É isso. O Gabriel está perguntando como integrar esse tipo de estratégia de ajustes oclusais com um workflow digital. Tá, Gabriel, vou falar assim, Gabriel, é o seguinte, é um trabalho, é difícil. Porque depende muito da interface, né, Gabriel? Muita interface, cara. A interface de você integrar, por exemplo, as imagens tomográficas de ATM com sistemas digitais, ainda essas interfaces estão em um estágio bastante evoluído. Bastante, mas ainda a gente não tem isso. Então, Gabriel, o primeiro é isso, a integração, né, da questão das imagens, dos arquivos DICOM, né, que são os arquivos de tomografia, com os arquivos digitais. Isso está evoluindo, mas ainda a questão da odontologia, com relação à dinâmica, ainda não. Porque os articuladores virtuais eles têm um grande problema ainda com relação à transferência da posição da maxila, né, para a mandíbula. Esse é o grande problema. Então, mas você pode usar o fluxo digital, Gabriel, sem problema nenhum, utilizando um scanner de bancada, né? Você pode, né? Aqui, mas eu não quero ter esse problema, eu não quero montar um articulador, eu quero usar um articulador virtual. Mas ainda a gente tem esse problema com essas interfaces. Eu estou falando ainda, tá? Ainda. A tecnologia digital, ela evolui assim, né? Rapidinha, né? Uma coisa rápida. Mas você pode utilizar scanners de bancada que o técnico vai escanear na posição que você mandou para ele e a partir dali você faz tudo digital. Eu, muitas vezes, caso assim, eu faço assim. Até, por exemplo, com relação a mockups de planejamento, a gente vai tratar disso domingo, tem alguns casos que eu trabalho dessa forma. Articulador, planejo, é isso, tal, faço o projeto digital, o técnico vem, faz o ensinamento, às vezes produz um modelo impresso, esse modelo impresso aí eu trabalho com o meu mockup, tal, planejamento, eu tenho minha noção. Mas a gente tem exatamente, infelizmente ainda, durante um bom tempo, a gente precisa entender o articulador. Porque se a gente não entender o articulador não funcionar, inclusive nem o sistema digital a gente consegue usar direito. Tá? O Eduardo está te parabenizando pela aula, diz que foi uma excelente aula. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu vendo a Cristiane, que bom te rever, Cristiane. Bom revê-la. Mas é isso, pessoal. A gente é um tema, vamos dizer assim, como pinçado, né? Aquele tema pinçadinho, que você puxa. Eu vou pegar isso aqui, vou pinçar ajuste oclusal, porque é um tema bem que leva a gente a questionar muitas coisas, né? Que a gente está falando com a ortodontia, mas é um tipo de procedimento que a gente realiza com uma frequência enorme no consultório, né? Não apenas em casos ortodônticos, mas a gente ajusta restaurações, a gente ajusta prótese, a gente faz ajuste de função, a gente faz diagnóstico, a gente precisa disso. Então, na verdade, os conceitos, os fundamentos são os mesmos. Eles são os mesmos. Tá? Eles são os mesmos. Mas é isso aí, galera. Gabriel, também te parabenizando aí, agradecendo. Obrigadão, ótima aula, professor. Maria José, ótima aula, professor. Obrigado. Legal, gente. Então, a gente espera... domingo... Sabe por que a gente marcou a aula domingo? Porque domingo, 8 horas da noite, né? Geralmente, tá vendo Fantástico, tá vendo essas coisas aí, né? Que eu não sei, eu não gosto, né? Eu falei assim, todo mundo, a gente faz domingo à noite, 8 horas da noite, né? Tá meio que preparando para segunda e tal. Então eu vou ver esses nego chato falar domingo lá, pelo menos eu passo o tempo. Aí eu falei assim, vamos marcar a aula domingo à noite. Porque segunda-feira vai aparecer... Quem assistir a aula, na segunda-feira vai aparecer paciente para fazer mockup no consultório. É promessa. Mas a gente vai precisar desse feedback de vocês exatamente para a gente ajustar essas coisas. A gente mudou o tema. Hoje a gente vê muito na internet o pessoal falando, oferecendo workshop, não sei o quê. A gente mudou esse nome para colocar uma semana temática. Né? Essa semana temática nós demos o nome de Semana da Função. A gente vai ter várias outras. Essa aqui foi a primeira, tá?
muitas outras. Agora é uma coisa sequencial, tá? E agora a gente vai dar um tempo, agora entra dezembro, né? É complicado, né? Fim de ano, a gente, um ano difícil esse aqui, né? Um ano muito difícil em todos os sentidos. E agora, a partir da primeira quinzena de janeiro, a gente vai continuar movimentando a página com live, tudo, mas a partir da primeira quinzena de janeiro, aí, mensalmente, a gente vai ter semanas temáticas. Né? A gente já tem uns temas interessantes para janeiro. Se vocês quiserem sugerir, vocês já fazem parte, são nossos amigos especiais, fazem parte desse grupo. Nós estamos totalmente à disposição, porque, na verdade, essa semana temática é o nosso grupo de estudos. Tá? É um grupo de estudos. O nosso objetivo é esse. Esse objetivo é esse. Que a gente tinha conversado lá no curso, né, Cristiane, sobre o grupo de estudo. Eu falei, a gente está pensando no grupo de estudo, mas no grupo de estudo. A gente tentou colocar isso de várias formas, achei que dessa maneira foi a maneira que agregou mais pessoas. Interessante. Mas, gente, obrigado pela sexta-feira. Aqui eu não quis tomar cerveja aí na frente para, né, vamos aparecer aí. Agora aproveita. Agora é hora vi de aqui, eu peguei uns flagras aqui, Ah lá, Liliana, lá. A Luísa, Tá certo. Saúde a todos aí. Saúde. Gente, fiquem com Deus, tá? Um ótimo final de semana e quem puder estar com a gente no domingo, será um prazer enorme estar com vocês. Tá? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau.